Olá pessoal, meu nome é Luminato, eu sou médico há 40 anos. Nós aqui do Câmara Médica pedimos a sua inscrição, o seu like, para que o YouTube perceba a relevância dos nossos vídeos. Hoje vamos falar como cuidar bem dos rins. Existem formas de falar sobre qualquer assunto. Existe a forma acadêmica, a forma técnica, para pessoas especializadas no assunto. No nosso caso, seriam profissionais de saúde. Não é a nossa proposta. A nossa proposta é levar informação para a população em linguagem simples e fácil. Desta forma, não esperem falarmos de RNA mensageiro, RNA transportador, angiotensina, renina, antígeno, anticorpo, complemento. Isso são palavras técnicas que têm muito interesse para os médicos. Nós vamos falar de forma simples e fácil. A função mais conhecida do rim, que certamente vocês conhecem, é a de filtração. Ela elimina substâncias nocivas para o corpo, como ureia, creatinina, ácido úrico e outros elementos indesejados. Ele faz isso através do néfron. Néfron é a unidade funcional do rim. Daí vocês reconhecerem o nefrologista, que é o especialista nessa área. Daí vocês reconhecerem a nefrite, a glomerulonefrite, que vocês ouvem falar, bem todas derivadas desta unidade funcional do rim, que se chama néfron. Cada rim tem de 1 a 2 milhões de unidades desse esqueminha que nós estamos mostrando para vocês aí. Esta unidade fundamental faz a filtração dos elementos nocivos, faz a reabsorção dos elementos que foram filtrados, mas que são necessários para o corpo. É nesta unidade que age o álcool. O álcool impede a reabsorção dos elementos filtrados. Daí dizermos que o álcool é desidratante. Mas a primeira função do rim é a de filtração. Uma outra função renal é a manutenção da pressão arterial. Quando ele desregula, nós temos a hipertensão arterial. Alguns tomam os medicamentos para pressão alta, quem tem pressão alta, vê lá, inibidor da angiotensina, inibidor da renina, inibidor do cálcio, porque todos esses elementos o rim leva em consideração para a filtração e para a regulação da pressão arterial. O rim tem importante papel na manutenção óssea. Quando o rim não funciona bem, ele começa a excretar principalmente cálcio e outras substâncias que vão prejudicar a integridade e a saúde dos ossos. Outra função renal é segregar hormônios. Um exemplo que podemos dizer é a eritropoetina. Mas vejam bem que o rim não só filtra o sangue, ele tem outras funções muito importantes. O rim tem uma função muito importante no mecanismo biofeedback. Em vez de complicar com palavras complicadas, vamos dar exemplos para vocês. Vamos supor que por alguma razão você não tomou água. Você deixou o corpo fazer o mecanismo dele todo, o rim trabalhar com apenas a água dos alimentos. O que é que vai acontecer? O rim vai avisar o cérebro, que é o comandante de todo o organismo. O cérebro vai fazer com que o corpo comece a economizar água, comece a gastar menos água, transpire menos e dispara a sede. Uma vez que, tendo disparado a sede, você voltou a tomar água, a água voltou a ficar normal, o rim novamente avisa o cérebro que a água está normal e aquele mecanismo de sede, aquele mecanismo de economia de água desaparece. Muito bonito, não é verdade? Você faz uma doação de sangue. Você vai ficar sem esse sangue? Não. Assim que o rim detectar que você perdeu sangue, que tem menos quantidade de sangue, ele vai avisar o cérebro vai ordenar que ele solte a eritropoetina, que é um hormônio. Este hormônio vai lá na medula óssea, que vocês chamam de tutano, para que essa medula óssea volte a produzir sangue.
volte a colocar novos elementos sanguíneos em circulação. Assim que esses elementos voltarem ao normal, o rim avisa novamente ao cérebro, o cérebro manda parar de soltar o hormônio e o sangue deixa de ser produzido. Ou seja, normalizou, parou. Outro exemplo são pessoas que comem muita carne e não tomam água suficiente. Comer muita carne não faz mal. Comer muita carne sem tomar bastante água faz mal. Por quê? Porque o rim é o principal responsável por eliminar o ácido úrico. Toda vez que vocês ingerem proteína, a metabolização dessa proteína, a utilização dessa proteína, vai ter um resto. Este resto vai ser ácido úrico, que o rim vai eliminar. Vocês devem conhecer muitas pessoas que comem churrasco, que inclusive é muito bom, comem o churrasco tomando cerveja, tomando chopp e acham que estão se hidratando. Não estão se hidratando. O álcool é desidratante. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, passa um pouquinho de álcool numa toalha, numa mesa molhada, num local molhado. Vocês vão ver que imediatamente a água desaparece. O álcool é desidratante. Quem está comendo bastante carne e está tomando cerveja, é um exemplo simplesmente, ele não está ingerindo água. Ele vai ter um acúmulo deste ácido úrico que deveria ser eliminado pelo rim na circulação sanguínea. Esses cristais de ácido úrico vão acabar se depositando nas articulações. Aí nós temos uma doença que vocês conhecem, a chamada gota, a gota úrica, em que principalmente os pés, incham, o tornozelo incha, fica dolorido, fica difícil de andar. Aí vai no médico e ele fala, o ácido úrico está muito alto, precisa tomar remédio, precisa tomar água, aquela coisa toda que vocês conhecem. Falamos rapidamente sobre as funções dos rins, sobre a importância das funções do rim. Vamos falar agora a nossa proposta inicial. Como cuidar bem dos rins. A primeira, nós já dissemos, está implícita, tomar bastante água. O que é tomar bastante água? Tomar bastante água é ingerir mais de 2 litros de água por dia. Esses 2 litros de água que vocês tomam por dia, somado à água que tem nos alimentos, no feijão, nas sopas, vão ser suficientes para que o organismo, para que os rins trabalhem com qualidade. Uma vez os rins trabalhando com qualidade, vocês observam na prática. O rim faz com que a urina fique cor amarelo claro, quase cor de água. Toda vez que esse amarelo ficar forte, toda vez que ficar esse amarelo ouro, que a gente chama, tenham em mente que é o corpo avisando, está faltando água. Segunda coisa para a saúde renal. Sal. O recomendado é uma ingestão de no máximo 5 gramas de sal por dia. Por quê? Vamos lembrar, sempre que a água sai do organismo, ela sai com sal. Tanto é que vocês já observaram que a lágrima é salgada, que o suor é salgado. Vocês não experimentaram ainda, mas posso garantir que a urina também é salgada. Toda vez que sai água do corpo, sai com sal. Por quê? Porque o sal segura a água. Então, o corpo elimina o sal para que a água possa sair do organismo. Se vocês ingerem muito sal, vocês vão ter uma retenção de líquidos. O rim vai estar prejudicado. Essa retenção de líquidos pode provocar hipertensão arterial, varizes, uma série de outras coisas maléficas. Lembrar ainda que dentre os sinais que o corpo envia, um grande e terrível sinal que o corpo envia são a formação de hemorroidas. As hemorroidas indicam que está sendo ingerido pouca água. Por quê? Porque o reto
é a porção final intestinal onde aparecem as hemorroidas, tem o plexo hemorroidário. Esse plexo hemorroidário é responsável por absorver água. Toda vez que não tem água suficiente, ele absorve tanta água das fezes que as fezes ficam duras. E quando vão ser evacuadas, machucam. Esse machucado constante vai provocar uma inflamação, que nada mais é do que uma varize do plexo hemorroidário, provocando as temidas hemorroidas. A água não só evita hemorroida, como também trata hemorroida. Quem mantiver as fezes amolecidas por muito tempo vai cicatrizar também a hemorroida. Uma terceira coisa muito importante para a saúde renal, para a saúde dos rins, é o hábito, ou podemos chamar até de vício, de tomar remédios sem receita médica. Lembra que os inofensivos, entre aspas, paracetamol, dipirona, vão ter efeitos renais. O uso constante, o uso indiscriminado, o uso na dose errada vão afetar os rins. Por que é tão importante a saúde renal, gente? Vamos lembrar que quando os néfrons começam a falhar, quando o rim começa a falhar de uma forma geral e muitos néfrons ficam comprometidos, nós temos a insuficiência renal. É aquela doença que tem que fazer hemodiálise, é aquela doença que tem que fazer transplante renal, é aquela doença que vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Vamos dar os parabéns para vocês que assistiram o vídeo até o final, porque se preocupam com sua saúde, com os seus rins, que os querem sadios, que os querem funcionais, que os querem perfeitos. Agradecer a todos, pedir que se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho para que novos vídeos surgirem, vocês sejam avisados. Dizer meu muito obrigado e deixar um grande beijo no coração.